Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishah Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithivi Sasya Shalini Desho Yanksho Bharahitaha Brahmana Santu Nirbhayaha Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Então a gente tem início esse novo curso na turma de simbolismo, que é Ashtalakshmi. Dentro de uma vida de yoga, uma vida de yoga Vedanta. Deixa eu só ajeitar aqui a tela para eu poder ver melhor vocês. Pronto. Dentro de uma vida de yoga Vedanta, a gente tem que os Vedas ensinam fundamentalmente a maior busca é a busca pelo autoconhecimento. Esse é o objetivo último da vida de acordo com os Vedas. E nesse ensinamento sobre o autoconhecimento, os Vedas falam sobre Maya, sobre a ilusão. Né? A gente se ilude, a gente tem a ideia de que as coisas vão ser para sempre. A gente tem a ideia de que as coisas, uma hora vai ficar tudo bem. E aí a gente vai ser feliz para sempre. E isso é uma ilusão. Né? Por que é uma ilusão? É uma ilusão, primeiro de tudo, porque é impossível que as coisas fiquem para sempre de um mesmo jeito. Não vai acontecer, a natureza do mundo é mutável. Então, esse é o primeiro ponto. E depois é uma ilusão porque a gente acha que a felicidade advém dos objetos e das situações, o que também não é verdade. Os Vedas vão ensinar que a causa da felicidade não é o objeto adquirido, mas é a minha própria natureza, que já é livre de limitação. E essa aqui é a ilusão, a gente se ilude achando que a gente é um ser limitado, que depende dos objetos e das situações para ser feliz. Em essência, os Vedas vão apontar sobre isso, vão falar sobre isso. E eles vão falar então que o grande problema é que a gente se ilude com as formas. As formas são mutáveis, as formas são limitadas. E aí, olhando só para as formas, a gente deixa de reconhecer o que está por detrás, que é ilimitado, livre de formas. Mas como é ilimitado, livre de formas, a gente não consegue perceber, mas está lá. A gente aqui não para perceber, porque a gente está olhando muito para as formas. Então, os Vedas vão dizer que o ilimitado não pode ser adquirido através do limitado, é impossível. O ilimitado, para poder ser obtido pela gente, a única possibilidade é a gente já ter esse ilimitado obtido. Porque se ele é ilimitado, ele não pode ser produzido. Se ele é ilimitado, ele não pode estar longe de mim a ser alcançado.
ele não pode ser alguma coisa que já não esteja presente hoje, porque ele é ilimitado. Se ele não estivesse presente hoje em mim, então ele seria limitado porque ele não estaria em algum lugar. Então, o ilimitado, por definição, ele tem que incluir todas as coisas. E, portanto, a busca pelo ilimitado não é uma busca real, no sentido de buscar o ilimitado que eu não tenho, me transformar no ilimitado. Isso é impossível. A busca pelo ilimitado é a descoberta de que eu já sou ilimitado. Eu é que não sabia. Por isso que é autoconhecimento. O conhecimento a respeito da minha própria natureza, que já é livre de limitação. Então, os Vedas vão ensinar... Esse, em essência, é o ensinamento védico. O ensinamento védico é isso. Mas o Veda vai dizer, então, que na nossa ilusão, a gente olha para os objetos, a gente olha para as formas e vê as formas brilhando mais do que elas realmente brilham. Não é que os objetos e as situações não tenham benefícios. Claro que tem. Tem grandezas, claro que tem. Só que ao invés de a gente olhar e entender o que aquele objeto pode me trazer, qual é a utilidade do objeto, qual é a vantagem que ele pode me acarretar, né? Não, a gente olha para o objeto e vê um brilho muito maior. Ele vai produzir a felicidade. Aí eu vou ser feliz. Esse brilho é uma ilusão, né? Então, toda forma de riqueza, a riqueza é aquilo que é desejável pelo ser humano. Muitas vezes, numa vida espiritual, é falado que essas riquezas são um obstáculo, são um problema. E por que são um problema? Porque a gente está olhando para elas e elas nos iludem, porque elas parecem brilhar muito mais do que elas realmente brilham. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive no mundo. A gente vive no mundo de formas. A gente vive no mundo de riquezas, riquezas múltiplas. Negar essas formas também é um despropósito. É um despropósito porque, primeiro, é impossível negar. Não tem condição. Como é que eu vou negar as formas? Não tem como. Viver no mundo é viver nas formas. Não tem jeito. Elas estão aí. Elas se fazem presentes. Então, negar é impossível. E depois, é desnecessário. A impressão que dá é, para eu poder reconhecer aquele que não tem formas, eu tenho que destruir as formas. Porque as formas roubam a minha mente, elas roubam a minha atenção, então eu tenho que destruir as formas para poder só sobrar o ilimitado, sem formas. Aí eu vou reconhecer o ilimitado. E isso não é verdade. Primeiro que a pessoa que está iludida, ela não vai deixar de ficar iludida só porque você tirou a forma da frente. A pessoa vai dizer que não tem nada, mas ela não vai reconhecer o ilimitado, devido à ignorância. Quer dizer, tirar a forma não resolve. Porque você tirar a forma não significa dizer apontar o sem forma. Tá clara a diferença? Tirar a forma só vai fazer com que a pessoa diga que não tem nada, porque tirou todas as formas. E ele não consegue ver o ilimitado que está ali, não consegue reconhecer. Então tirar a forma não resolve. E depois, para eu poder reconhecer o ilimitado, eu não preciso que a forma esteja fora da minha frente. Eu não preciso. Na verdade, pelo contrário, é através da forma que eu posso reconhecer o sem forma. E isso é incrível. Quando a gente pega o exemplo que a gente usa, é o exemplo do pote, né? O pote é uma forma. O pote é aparente. Por que o pote é aparente? Porque o que tem na minha frente, na verdade, é barro. O barro é que é, de fato, a substância, aquilo que existe na minha mão. Mas esse barro assume a forma do pote. E eu vejo um pote. O pote é a forma. Como é que eu faço para reconhecer o barro? Será que eu preciso quebrar o pote? Se você quebrar o pote, o que a pessoa vai dizer? É um pote quebrado. Não vai ver o barro que sobrou. Vai ver um monte de caco e vai dizer que era um pote. E, portanto, agora é um pote quebrado. Não, é barro. Mas antes de quebrar também era barro. Então, quebrar o pote não vai me fazer reconhecer o barro. Ao mesmo tempo, para reconhecer o barro, eu não preciso tirar o pote. Eu posso olhar para o pote e dizer, tem um pote na minha mão. Qual é a natureza do pote? A natureza do pote é barro. Eu posso reconhecer o barro por detrás do pote, sem mexer no pote, sem tirar o pote. Tudo bem? Porque eu lido com o objeto pote, que é uma forma, aí eu posso me perguntar qual é a natureza do pote. Se eu tirasse o pote,
e não tivesse pote nenhum, como é que eu ia poder falar sobre barro? Não é um objeto na minha mão para eu poder lidar. Eu nem ia falar sobre ele. Eu ia ignorar o barro por completo. Então, através das formas, a gente pode questionar a essência, a natureza das formas. Eu não preciso tirar elas. Tudo bem? E isso é uma coisa muito importante que os Vedas ensinam também. Os Vedas falam dos cuidados que a gente tem que ter em relação às formas. Mas não falam para eliminar as formas. As formas estão aí, elas são magníficas. Não se iluda com elas. Cuidado com elas. Mas é através das formas que eu descubro o livro de formas. Da mesma maneira, a gente vai falar sobre a riqueza. A riqueza está associada aos desejos. Quantos desejos a gente não tem? Inúmeros desejos. Os desejos, as riquezas que a gente obtém no mundo. A gente não pode simplesmente tirar fora porque eles geram apego. Ora essa, geram apego. O problema não está no objeto nem no desejo. O problema está na confusão. Por que existe apego? O apego existe devido à minha confusão. Eu não tenho que eliminar o desejo, eu tenho que eliminar a confusão associada ao desejo. Esse é o ponto. E é através de lidar com os desejos, através de lidar com os desejos, que eu vou aprender a lidar com eles. Não tem jeito. É lidando com os desejos, através de uma atitude, através de uma sabedoria, claro. Não é meramente lidando. Mas não adianta abrir mão do desejo para eu poder aprender a lidar com ele. Eu preciso lidar com ele para aprender a lidar com ele. Certo? Então, no mundo a gente tem que comer, a gente tem que se vestir, a gente tem que viver com uma certa segurança. Isso faz parte da vida. Não é prático eliminar nada disso. Pelo contrário, a gente tem que aprender a lidar com isso de uma outra maneira. Tá? Os Vedas vão falar também, deixa eu colocar aqui, sobre Purushartha. Quem já teve uma aula de Vedanta sabe o que é Purushartha. Quem não sabe, tudo bem, a gente vai falar agora. Purushartha são as quatro buscas humanas básicas. Quais são as 4 buscas fundamentais humanas? Dharma, Artha, Kama e Moksha. Artha é a segurança. Todo mundo busca por algum tipo de segurança. Segurança material, segurança física, né, do meu corpo, segurança emocional, segurança em termos sociais, vários tipos. Eu quero poder ter relações, eu me sentir pertencendo a um grupo. Isso é uma forma de segurança. Então, segurança em vários níveis, Artha. Kama, prazeres. A gente busca prazeres. Uma vida sem prazer também é muito chata. E a gente tem pequenos prazeres. Não é para focar no prazer. Mas os prazeres fazem parte. A gente busca prazeres de várias maneiras. A gente quer escutar uma música agradável, quer sentar num sofá confortável. A gente quer poder se sentir numa temperatura relativamente agradável. Claro que a gente tem que abrir a nossa tolerância para não ficar chato, ficar só pendurado numa temperatura específica. Eu gosto de 24,7 graus Celsius. Essa é a temperatura ideal, nem mais nem menos. Essa pessoa vai viver insatisfeita, é claro. Não, vai variar a temperatura, às vezes vai para 40, às vezes vai para 0. Ok, 24,7 é a minha temperatura ideal, mas não significa dizer que eu não vou lidar com outras. Até porque eu posso fazer alguma coisa para a minha temperatura interna aqui ficar mais ou menos 24,7 graus, se você quiser muito essa temperatura. Deixa a temperatura externa, ela vai oscilar. Mas eu posso, se estiver muito frio, eu me agasalho. Se estiver muito quente, eu fico sem o casaco, eu ligo um ar-condicionado. A gente pode fazer alguma coisa, não é um problema fazer alguma coisa. Mas é evidente que eu tenho que ter uma margem de tolerância para poder lidar com uma certa tolerância. Mas calma, é natural, todo mundo busca algum tipo de prazer, de várias maneiras diferentes. É uma busca humana. A gente tem a busca pelo Dharma, que é uma busca muito importante. A busca por satisfações futuras, não só satisfações imediatas, mas futuras, mas também uma satisfação que vem de uma sensação de estar contribuindo. Isso é Dharma. A sensação de estar fazendo parte de algo maior. E eu posso contribuir com essa harmonia. Então, Dharma é a busca por uma harmonia. Para além de Artha e Kama, eu busco por Dharma. Eu quero poder ter contribuir de maneira significativa para a harmonia da sociedade, a harmonia da família, a harmonia, né, enfim, da humanidade, do universo. Eu vou lá e contribuo com a minha ação. Isso é Dharma. Essas 3 buscas básicas são buscas do mundo. Porque através de ações no mundo, eu vou adquirir Artha, Kama e Dharma.
Mas em algum momento a pessoa se dá conta de que o mundo não é suficiente para aquilo que eu verdadeiramente quero, que é plenitude. Eu quero a felicidade total. Nem Artha, nem Kama e nem Dharma conseguem resolver. E aí então a pessoa pode buscar por moksha a liberação do estado de sofrimento, que é a busca maior, que vai ser resolvida através do autoconhecimento, a descoberta de que eu sou essa plenitude. Ok? Em Vedanta, basicamente, a gente vai dizer isso. Também é um resumão, né? Então, Purusharthas. Esses são os Purusharthas. O estilo de vida védico, de Yoga Vedanta, ele vai se dividir em dois tipos diferentes. Como é que eu posso fazer para poder viver uma vida em busca de moksha, que é a busca mais alta, aquilo que fundamentalmente o ser humano quer, a liberação do estado de sofrimento? Como é que eu posso alcançar o autoconhecimento? Através de duas maneiras. Dois estilos de vida, Grihastha e Sannyasa. Grihastha é aquele que vive uma vida em sociedade, e aí se relaciona, constitui eventualmente família, se for o caso, tem a sua casa, tem uma profissão, produz riqueza. Esse é o Grihastha. Ou a pessoa vira um sannyasi. O sannyasi é um renunciante, é a pessoa que abre mão de tudo e vai se dedicar só ao estudo. Tem duas mudas de roupa, porque tem duas. Uma delas ela está usando, a outra está lavando. Basicamente é para isso que tem duas. E é isso, não tem casa. Não pode ficar no mesmo lugar por mais de 3 meses, senão constitui posse. O sannyasa abriu mão de tudo, o sannyasa não tem posse. Então, é um estilo de vida diferente, é o estilo de vida de renúncia total. Muda o nome, não tem mais relacionamentos. Ah, mas então e a pessoa era casada? Não, a pessoa tem que combinar e acabou o casamento, porque agora ele é um renunciante, vai embora, não tem mais. E as relações familiares? Acabaram também, porque agora não é mais pai, não é mais filho, não é nada disso. Agora ele é um renunciante, ponto. É um outro estilo de vida. Ambos os estilos de vida são válidos para a busca pelo autoconhecimento. A gente acaba muitas vezes pensando que o autoconhecimento só vai vir quando renunciar. Não é verdade. Isso é um estilo de vida. Mesmo o autoconhecimento vem nos dois estilos de vida. Depende do estilo de vida para qual você veio viver. Né? Eu vim viver através de quê? Qual que faz sentido para mim? Você vai lá e vive. A grande maioria de nós, aqui todos, que não tem nenhum renunciante aqui, até onde eu saiba, né? Nós somos grihastas. Nós vivemos uma vida em sociedade. E, portanto, com ações, com responsabilidades, com vários dharmas diferentes. Esse é o grihasta. O grihasta, então, vai viver uma vida espiritual envolvida na sociedade, contribuindo para a sociedade e, portanto, produzindo, porque a gente vai ter que produzir riqueza, não tem jeito. Riqueza para sustentar a gente, riqueza para poder fazer projetos, tocar projetos. A gente vai ter que lidar com isso tudo. Às vezes mais, às vezes menos riqueza, isso não é o ponto. Mas a gente vai ter que lidar com esse tema. O renunciante não precisa, ele não tem riqueza, ele não tem preocupação. Tá? Nesse sentido, ele não tem preocupação. Até porque, convenhamos, na Índia, ele vive por doação. A sociedade védica sustenta, né, esse estilo de vida pelo valor que se tem ao conhecimento. Uma pessoa se dedicar 100% do tempo ao conhecimento é algo valioso. Então, a sociedade dá o suporte para que os renunciantes se mantenham. No Ocidente já não é bem assim, né? A pessoa resolve fazer um voto de renúncia, aí se veste de laranja, bom, e agora? Né? A gente vive numa sociedade que não tem essa cultura, não funciona assim. Então, é outro esquema. Então, quando a gente fala sobre renúncia, a gente tem que entender sobre desapego. O que é desapego? As pessoas acham que desapego é largar tudo e ir embora. Não, isso não é o desapego, isso é a renúncia. Essa renúncia, que é o abandonar as coisas, isso é opcional, depende da pessoa. A pessoa pode viver uma vida assim ou não. Isso aí é relevante para o autoconhecimento. O relevante é, seja você vivendo uma vida de renúncia ou vivendo uma vida em sociedade, que você desenvolva vairagya, o desapego. E o desapego não é externo, o desapego é interno. O que consiste o desapego? O desapego consiste em entender que eu posso ter coisas ou posso não ter coisas, isso é irrelevante em relação à minha felicidade.
Porque eu entendo que os objetos não produzem a felicidade. Isso é desapego. Então eu posso ter os objetos ou não. A gente acha que desapego é... Apego é quando a pessoa tem um objeto. Não. A pessoa às vezes abre mão do objeto, manda o objeto embora. E ainda assim fica pensando nele. Ai, mas aquele objeto é tão bom. Ai, por que eu fui mandar embora? Isso é apego. Mandou o objeto embora, é desapegado? Não, passou o resto da vida pensando no objeto. Isso é apego. Porque, puxa vida, que saudade que eu tenho daquele objeto. Aquele objeto me fazia feliz. Essa conclusão, o objeto me faz feliz, é que é o apego. Se eu entendo que o objeto não me faz feliz, então tudo bem. Ele pode estar presente ou não. Isso não vai fazer diferença para mim em termos da minha felicidade, do meu conforto, da minha satisfação fundamentalmente. Ok? A pessoa desenvolve o desapego numa vida de renúncia, está muito natural. Mas numa vida em sociedade também, ele desenvolve o desapego. E aí a busca do autoconhecimento se torna possível, mesmo em sociedade. Tá? Tudo bem até aí? E a gente vai dar mais um passo então. E vai falar uma coisa importante, que eu não lembro o que é, pera lá. Ah, tá bom. Então, na tradição a gente tem dois termos que Shri Krishna usa na Gita que são muito interessantes, que são preyas e shreyas. Preyas, deixa eu voltar para cá primeiro. Preyas ambos significam satisfação, tá? Só que preyas é a satisfação no mundo. É uma satisfação relativa. É uma satisfação que ela é limitada e temporária. Não tem jeito. Nenhuma satisfação no mundo é definitiva. Não existe. Porque tudo tem início, meio e fim. Até quando eu conquisto algo maravilhoso, primeiro que aquilo pode acabar. E aí acabando, acabou a minha satisfação. Mas às vezes a satisfação não acaba nem só quando o objeto vai embora. Às vezes o objeto se mantém, mas a minha satisfação já foi embora. Porque eu cansei. Ah, cansei, enjoei já. Agora eu quero outra coisa, eu quero uma novidade. Não tem jeito, a satisfação no mundo, ela dá e passa. Isso é chamado preyas. Tá? O que a gente quer fundamentalmente? A gente não quer preyas. Fundamentalmente. O que fundamentalmente a gente quer é shreyas. E shreyas é o melhor. O melhor é, eu quero ficar satisfeito sempre. Eu quero uma satisfação total e absoluta. Como é que eu alcanço isso? Então, se a gente olhar para os Purusharthas, o que é preyas e shreyas? A satisfação que vem de Dharma, Artha e Kama, a gente chama de preyas. Se você se sente relativamente seguro, preyas. Isso é uma satisfação que veio da segurança. Preyas. Vai passar, porque você não vai ficar seguro o tempo todo. Chega uma hora que você vai ficar inseguro. Depois você volta a ficar seguro. E assim por diante. Isso é preyas. Kama, então, Kama é o desejo, é o prazer, que daí passa muito rapidamente. Preyas também. E a satisfação pelo Dharma também é preyas. Você se sente satisfeito porque fez alguma coisa adequada, porque você cumpriu o seu papel, porque você contribuiu. Tá bom, mas às vezes você erra, às vezes você não faz tão bem feito, às vezes a situação não está do seu agrado. Acontece. Dharma não é absoluto. Satisfação de preyas. Gera uma certa satisfação, mas ela passa também. Ela é limitada. Enquanto que shreyas é a satisfação definitiva e total que vem através de moksha. A busca por moksha, que vem através do autoconhecimento, a descoberta de que eu já sou a plenitude que eu busco. E isso é definitivo, que é um conhecimento que fica. Ok? Então, na Gita, Shri Krishna fala sobre a busca de shreyas, que é o mais importante. O que não significa dizer que a gente não deva ter preyas na vida. Não, preyas é muito importante, até para ter uma vida saudável, psicologicamente saudável. Se viver uma vida sem preyas, é só uma vida de insatisfação. Isso aí não faz bem para ninguém. Então, preyas é adequado, ele é satisfatório, ele é bom, é desejável. Só não misture o que é preyas com shreyas. Esse é o problema. Achar que através de artha, kama e dharma eu vou obter shreyas é um engano, porque nunca é definitivo. Essa é a ilusão. Saiba que é preyas e saiba que é temporário. Usufrua, mesmo sendo temporário, usufrua. Mas entenda que shreyas não é preyas. Shreyas está além. E shreyas é o que eu quero. Portanto, a sua busca, fundamentalmente, é a busca por moksha. Ok? Numa vida de karma yoga, quer dizer, uma vida de grihasta em sociedade,
a gente vai ter um monte de preyas, alternado também, é evidente, né? Misturado com um monte de insatisfação também. Mas a gente vai viver uma vida de vários preyas. O problema não é ter esses vários preyas, o problema é o seu foco. Se eu foco na busca por preyas, é uma busca sem fim, porque preyas nunca vai ficar definitivamente comigo, ele vem e vai. Enquanto que o entendimento da limitação de preyas me ajuda a buscar por Shreyas. E aí me joga nessa busca maior. É esse meu foco. Isso é uma vida que a gente diz, a vida de Karma Yoga. Uma vida de Karma Yoga é uma vida em sociedade como um Grihasta, buscando por moksha, a liberação do estado de sofrimento. E aí você se torna, então, um Karma Yogin, que vai viver uma vida espiritual em sociedade. Ok? Vários conceitos, mas vocês estão acompanhando o raciocínio? Boa. Vamos dar mais um passo. A tradição védica também fala sobre os resultados da ação. 2 tipos de resultado, né? Drishta e Adrishta Phala. Phala significa fruto, né? O resultado da ação, o fruto da ação. Drishta Phala é o resultado visível da ação. Enquanto que Adrishta Phala é o resultado invisível. O que é o resultado visível? É o resultado que acontece relativamente de forma imediata. Quer dizer, não precisa acontecer imediatamente, pode levar um tempo para acontecer, mas acontece nessa vida como fruto direto da sua ação. Você dá um soco na parede e machucou a mão. Drishta Phala, o que você esperava? Né? Deu um soco na parede e machucou. É um resultado imediato. Tá? Você fez a ação, teve o resultado imediato. Só que os Vedas dizem que tem Adrishta Phala, o resultado secundário, que é invisível. É o que a gente chama de karma, né, no nosso popular. O que é karma? Adrishta Phala, o resultado invisível da ação, que vai ficar ali guardado para se manifestar em outra vida. E como é que ele vai se manifestar? De 2 maneiras, na forma de punya e papa. Punya significa satisfação e papa, insatisfação, alegrias e tristezas. Né? Se a minha ação for na direção do Dharma, ele vai gerar um resultado positivo, punya. Se foi contra o Dharma, ele vai gerar um resultado desagradável, papa. E é isso que justifica situações de satisfação e de insatisfação que não tem uma causa aparente na vida. Né? Veio da onde? Veio de outra vida. É assim que os Vedas justificam. É o que a gente diz que é sorte ou azar. Não tem sorte ou azar. É punya e papa, fruto de ações passadas. Por que é chamado invisível? Porque a gente não consegue conectar com a causa. Qual foi a ação que gerou esse resultado? Sei lá, está em outra vida, eu não sei. Mas se manifestou só agora. Punya papa. Ok? Então todo sofrimento, toda satisfação que vem no mundo é fruto de punya. E toda insatisfação é fruto de papam. Assim é falado. Né? A grande questão é, o que é então a riqueza? Vamos olhar para cá agora. Pronto, vamos sair dos slides. A riqueza, toda forma de riqueza. O que é a riqueza? Basicamente, a gente vai dar um outro nome. A gente acha toda hora que a gente pensa em riqueza, a gente pensa logo no dinheiro, que é uma forma de riqueza. Mas riqueza é muito mais do que isso. Para os Vedas, o que é riqueza? Riqueza é punya. Isso é que é a riqueza. Por quê? Porque é quando você mais precisa, você é abençoado com algum tipo de satisfação, algum tipo de recurso. Isso é punya. A satisfação de ouvir uma boa música, isso é riqueza, isso é punya. A satisfação de ter um teto, de estar confortável, de estar seguro. A satisfação de ter companhia. Tudo isso são riquezas que vão vir sempre misturadas. Evidentemente que alegrias e tristezas vêm todas misturadas sempre. Mas são riquezas. Então, quando a gente fala de riquezas no mundo, do que a gente está falando? A gente está falando de punya. E esse punya se manifesta como preyas. Preyas. A sensação de segurança, os prazeres, a sensação de pertencimento que advém de uma vida de Dharma. Tá claro? Então, a grande questão é, de onde vem punya e papa? Punya e papa vem do fruto da sua ação. E quem é que define o fruto da sua ação? A gente chama de Ishvara, a ordem cósmica, é o divino. Por que então eu recebo punya papa? Eu recebo punya papa porque tem essa ordem maior. Aquilo que eu recebo nessa vida, portanto, aquilo que vem para mim como punya, como riqueza,
É uma bênção, porque eu não escolhi ter, de repente veio para mim. O que eu escolho é fazer ação nessa vida, isso eu escolho. Como é que eu lido com isso? O que eu faço nessa vida? O que eu produzo nessa vida? Isso são escolhas minhas, mas se vai vir o resultado que eu espero ou não, não depende de mim. E aquilo que chega de cair de paraquedas na minha cabeça, pum, menos, é fruto da minha ação, mas é a ação de outra vida, não é a ação dessa vida, eu nem sei de onde veio. Veio de Ishvara, sempre vai vir de Ishvara. E, portanto, são bênçãos. Como é que eu posso desprezar o punha que chega para mim? Não faz sentido. Se de repente você teve uma sorte, usufrua da sua sorte, é evidente, é punha. Então, se você tem punha, usufrua e receba como bênção de Ishvara. Essa que é a grande questão. E, portanto, toda forma de riqueza é reconhecido como sendo Ishvara na minha vida. E é bem-vindo. Não tem por que ser mal-vindo. É mal-vindo. Mal-vindo é engraçado, né? Mas não tem por que não ser bem-vinda. Pronto. Né? Ser mal-vindo é estranho. Não tem por que ser não tem por que não ser bem-vinda. Se veio de Ishvara, como é que eu vou recusar? Não. Eu recebo. O problema não é ter a riqueza. E a riqueza é qualquer tipo de riqueza, como a gente vai ver, tem vários. O problema não é ter a riqueza. O problema é eu me iludir com ela. Então receba a riqueza e tenha uma maturidade, uma visão clara para poder aprender a lidar com ela. E use da melhor maneira possível. Ok? Isso, então, quando a gente fala sobre Ishvara, desse ponto de vista, esse divino nesse ponto de vista, a gente vai chamar de Shri. Shri é toda riqueza. Shri é um termo que é toda auspiciosidade. É daí que vem o termo Shreyas, inclusive, o melhor de todos. Por quê? Porque é toda auspiciosidade. Isso é Shri. Não é à toa que a gente vê escrito em Devanagari em cima, é muito comum a gente ver na porta das casas, às vezes, ou nos templos. A gente vê o Om, sempre o Om é muito importante, é auspicioso, mas do lado do Om é muito comum aparecer Shri escrito. Tem adesivo, né? A escola, na porta da escola, hoje em dia, cola adesivo de plástico dourado, Om. Aí cola na porta. Deixa lá. Também vende o adesivo de Shri, escrito em Devanagari, nas lojas. Você vai lá e compra e põe. No alto do caderno, Shri. Né? Caderno de contas, Shri. Porque Shri é todo tipo de riqueza, não só riqueza material, ele é todo tipo de auspiciosidade. É punha. É todo tipo de alegria, todo tipo de conforto. É preyas. Só que Shri não vai ser só preyas. Shri também é Shreyas. Tá claro? Essa Shri que é toda riqueza, ela vai se manifestar no mundo através de preyas, na forma de preyas, toda forma de satisfação no mundo. E ela também vai se manifestar na forma de Shreyas, que é a minha própria natureza. Portanto, Shri é tudo. Shri é um dos nomes de Ishvara. E nesse sentido, Shri é o nome de Mahalakshmi. Quem é Lakshmi? O nome Lakshmi vem da raiz Laksh, que significa indicar. Aquela que indica, Lakshmi. Lakshmi é um sinal auspicioso. É um sinal auspicioso quer dizer, você viu ali que é um sinal de auspiciosidade. Né? Tem ali um bom agouro. Bom agouro é isso, é Lakshmi. Ó, parece que vai acontecer alguma coisa muito boa. Mas por que você acha que vai acontecer alguma coisa muito boa? Porque na hora que eu falei, de repente tocou uma concha, bom, de repente né, alguém cantou, um galo cantou. Depende, tem vários sinais auspiciosos. Cada tradição, cada cultura vão ter os seus sinais. Né? Mas às vezes a gente sabe, não precisa ter um código, né? Na Índia tem os livrinhos dos sinais. Não precisa ser isso. Às vezes a gente sabe. Pum, acontece alguma coisa que parece mágica. Você fala assim, ó, é um sinal auspicioso. Que bom, vai acontecer uma coisa boa. Né? Por quê? Porque é um indício de algo auspicioso. Não precisa ser algo mágico, ou algo esotérico, ou algo, enfim. Não. Às vezes você olha e fala assim, poxa, tá acontecendo isso, deve ser alguma coisa boa. De repente você está andando na rua, você fala sobre dinheiro, e aí, pum, bate o olho e tem uma moeda. Não é nada demais, é só uma moeda. Às vezes é uma moeda de 5 cêntimos. 5 centavos, aqui é cêntimo, né? No Brasil é centavos, tanto faz. Você viu a moeda, o que você faz? Você pega a moeda do chão e recebe. Eu estava pensando em dinheiro, preocupado em dinheiro, de repente, pum, aparece uma moeda no meio do caminho. Pode não significar nada, mas convenhamos. Como é que não significa nada verdadeiramente? É um piscar de olho de Mahalakshmi, é dito. Né? Mahalakshmi piscou para você. Né? Olhou no cantinho de olho. Porque apareceu uma moeda ali.
Isso é um indício. Você pega, não importa o que vai acontecer, você pega com reverência do chão e recebe a moeda. Pronto. Isso é Lakshmi. E, portanto, o divino visto dessa forma, na forma da riqueza, na forma da satisfação, da prosperidade, seja preyas ou shreyas, ela é chamada Shri ou Lakshmi ou Mahalakshmi. Maha significa grande, Mahalakshmi, a grande Lakshmi. E ela é visualizada, então, como uma moça muito bonita, com um sari, que pode, dependendo do aspecto, muda de cor. Né? A flor de lótus está associada a ela. Uma abundância, várias formas de abundância. Essa é Mahalakshmi, ok? Certo? Então é a riqueza. É a riqueza. Tá? Na Gita, Shri Krishna vai falar sobre a riqueza também. Né? Tem um verso muito interessante que ele fala sobre Ishvara, ele fala sobre si mesmo na forma como fosse Ishvara. Né? Ele fala não é a pessoa Krishna. Shri Krishna fala como Ishvara. É um verso muito conhecido, capítulo 10, ele diz: Yad yad vibhudimat sattvam shrimad urjitam eva va tad tad eva avagaccha tvam mama teja amsha sambhavam. Então ele diz que você saiba que tudo aquilo que tem Shri, tá ali, ó, Shrimad, né? Na primeira linha tá ali, Shrimad urjitam eva. Tudo aquilo que tem Vibhuti, são glórias. Tudo aquilo que tem glórias, tudo aquilo que tenha poder, tudo aquilo que tenha riquezas. Tudo isso, Mama Teja Amsha Sambhavam. Tudo isso nasce de uma pequena faísca do meu brilho. É só uma pequena parte do meu brilho. Porque tudo aquilo que é grandioso é Ishvara, não é nada além de Ishvara. Não são minhas glórias, minhas riquezas, meus poderes. Está no universo. Tudo isso é Ishvara. Eventualmente, uma parte disso se manifesta em mim. Que bom, no meu corpo, na minha mente, na minha vida. E aí, ao invés de eu ficar com o olho enorme e me achando muito importante porque eu tenho grandeza, eu tenho glória, eu tenho riquezas. Não, isso não é meu. Isso pertence a Ishvara e se manifesta na minha vida. Que bênção! Portanto, essa que é a mensagem. Tudo que você reconheça como sendo grandioso, saiba que é Ishvara e, portanto, aprecie como Ishvara. Receba na sua vida como uma bênção, mas não se iluda achando que isso tudo pertence de fato a você e você é muito bom por causa disso, que não tem nada a ver, é de Ishvara, não é seu. E não se iluda achando que vai trazer felicidade, porque a felicidade verdadeiramente é a sua natureza. Assim tem que ser entendido. Tudo bem? Boa. Então os Vedas vão falar sobre essas várias riquezas, né? E como elas são bem-vindas na vida. Vamos falar, por exemplo, Ishvara é chamado de Bhagavan, né? Aquele que é o Senhor, Bhagavan, é traduzido como Senhor. Daí vem Bhagavad Gita, a canção de Bhagavan. Quem é Bhagavan? É Ishvara. E o que significa Bhagavan? Bhagavan significa aquele que é Vata, aquele que possui Bhaga. Então, Bhagavat ou Bhagavan é aquele que possui Bhaga. O que são os Bhagas? São 6 Bhagas, são 6 riquezas. Bhaga significa riqueza. 6 riquezas que ele possui na sua totalidade. Quais são essas riquezas? Aishwarya. Aishwarya é o poder de governar. A gente tem um certo poder de governo, autogoverno, governo daquilo que está ao nosso redor. Tem gente que vai ter mais poder, né? Alguém que vai governar um país inteiro vai ter muito mais poder do que eu, é evidente. Mas a Ishwarya, cada um vai ter um tanto, né? Com medidas diferentes. Ishvara tem a Ishwarya total, porque ele é a própria ordem cósmica. Ele governa o universo inteiro. Ele é a própria ordem, a Ishwarya. Daí vem Ishvara, né? Quer dizer, a Ishwarya vem de Ishvara, aquele que governa. A Ishwarya é o poder de governar. Virya. Virya é a força, a capacidade de ação, a capacidade de realização. Toda a ação. Eu tenho um poder de ação. Ishvara tem todo o poder de ação. Até o meu poder de ação vem de Ishvara. Então, Virya. Yashas, a fama. As pessoas têm mais ou menos fama, né? A fama é uma riqueza também. Né? O que eu não posso fazer com fama? Eu posso mobilizar as pessoas com fama. Hoje em dia o que acontece muito com os influencers. Né? Os influencers têm yashas.
boa fama de preferência, né? Fama é fama, mas a boa fama é que é a grande riqueza. A má fama não costuma ser uma boa riqueza, né? Porque o que você vai fazer com a má fama, né? Depende, tem gente que consegue usar até a má fama para uma coisa produtiva, é verdade. Mas a boa fama é o que a gente deseja. Mas a fama é de quem? Quem é o mais famoso? O mais famoso é Ishvara. Por quê? Porque tudo que acontece, tudo que é feito, na verdade é só Ishvara. O Ishvara é o todo. Né? Então Yashas, ele tem total fama. Mesmo que as pessoas não saibam quem é Ishvara. Tudo é ele somente. Então Yashas, total fama. Shri. Aqui Shri como as riquezas. As riquezas como os recursos. A água, a comida, o dinheiro. Todo tipo de Shri, todo tipo de riqueza nesse sentido mais material, porque aqui na verdade Bhaga é a riqueza de uma maneira mais geral. Né? Shri nesse contexto está sendo usado como uma coisa mais específica. Né? Quer dizer, Shri é geral, mas aqui nesse modelo Shri está sendo usado, a palavra Shri está sendo usado como uma riqueza mais material e concreta, para diferenciar das outras. Também o dinheiro que você tem, a riqueza que você tem, os metais que você tem, a comida que você tem, ora essa. Isso tudo veio da onde? Veio do universo. É Ishvara, não veio de mim. Eu não produzi de fato. Eu produzo na sociedade. Mas no universo, eu não produzo nada. É tudo de Ishvara. Então, Shri, toda Shri é de Ishvara. Jnana, o conhecimento é uma riqueza. O autoconhecimento é a maior riqueza de todas. Eu tenho algum conhecimento. Mas Ishvara é todo conhecimento. Todo conhecimento surge de Ishvara. Eu não invento conhecimento nenhum. Todo conhecimento que eu tenho já está no universo. Eu é que adquiro, ou não. Então, Jnana, ele tem conhecimento total. Ele é o próprio conhecimento. E, por fim, Vairagya é uma grande riqueza. O desapego. Porque o desapego me traz uma satisfação. O desapego me traz uma clareza, me traz uma independência. Vairagya é uma grande riqueza. Eu tenho um tanto de Vairagya, mas Ishvara é o próprio Vairagya. Por quê? Porque ele não depende de nada. Ele é a ordem cósmica. Ele depende do quê? Zero dependência. Pelo contrário, tudo que existe depende dele, mas ele não depende de nada. Vairagya total. Ok? Esse é Bhagavan. E, portanto, a gente está falando de riquezas. Riquezas que são apreciadas na nossa vida e que são a natureza de Ishvara também. Ele se manifesta através dessas riquezas na nossa vida. Como é que a gente pode dizer que a riqueza é algo ruim? Não é ruim. A pessoa pode não saber lidar com ela. Isso aí é um ponto. Mas a riqueza não é um problema. A riqueza é de Agadishvara, Ishvara na sua vida. Que você usufrua, aproveite das riquezas da melhor maneira possível. Tudo bem? E a gente vê que não é só riqueza material, são todas as riquezas. Muito bem. Então, os Vedas vão dizer que toda forma de riqueza, na verdade, pouca ou grande, não importa, mas toda forma de riqueza, ela é relevante, porque ela nos permite manifestar experiências, ter experiências. As experiências são riquezas, porque a experiência de vida, que são várias experiências, né? Essas experiências enriquecem a gente conhece mais sobre o universo, a gente pode, tem a chance, não quer dizer que vai fazer, mas a gente tem a chance de ver as coisas de um outro ponto de vista. E mais, quanto mais experiência a gente tem na vida, mais a gente vê que as experiências em si não resolvem a busca fundamental. Eu preciso de experiência na vida para eu poder questionar sobre o que eu quero. Se eu não tenho experiência nenhuma na minha vida, como é que eu posso saber o que é alegria e tristeza? Como é que eu posso saber o que é plenitude? Porque eu não tenho experiência, eu não tenho como saber. A experiência é importante para me trazer uma clareza. Não quer dizer que a experiência vá trazer. A pessoa pode ter um monte de experiência na vida e não ter nenhuma clareza. Mas para ter clareza, uma certa dose de experiência ela vai ter que ter. Para ela poder ter maturidade de se questionar o que eu quero. Então as experiências são riquezas. E os Vedas estimulam isso. Busque experiências, não é problema nenhum. Quando a gente vai na Índia, a gente vê isso. A visão de Ishvara, a visão do divino na tradição védica, ela é de que o divino é livre de formas, certamente. Mas ele se manifesta através de todas as formas. Então as formas não são um problema. As formas são divinas. Todas elas são expressões do divino. E quanto mais forma, mais eu posso reconhecer a grandeza de Ishvara. Porque ele é grandioso. Como ele consegue se manter o mesmo, livre de formas? E ainda assim se apresentar através de todas as formas.
E quanto mais forma eu vejo, mais eu percebo a grandeza de Ishvara. Então o problema não é a forma, é a minha confusão. Reconhecer as formas como Ishvara faz parte da tradição, faz parte da visão dos Vedas. Por isso que na cultura hindu a gente tem tanta cor, tanto som. As músicas, elas são muito fartas de sons diferentes. Às vezes fica zonzo, porque a gente não está acostumado. Por quê? Porque o excesso, esse excesso não é exagerado no sentido de ser excessivo, ser demais. É no sentido de roubar ali a sua mente nesse sentido, de poder contemplar um todo. Eu não tenho, quando eu escuto a música indiana, eu sou levado por ela. Se eu tiver a devoção, o entendimento sobre Ishvara, eu sou levado por aquela música e eu paro de ficar pensando no meu ego, nos meus problemas, nas minhas demandas, porque eu tô ali absorto naquela grandeza de Ishvara, através da música, através da comida. Por que a comida tem todos os sabores? A comida indiana, uma boa comida indiana, ela tem que ter todos os sabores. O doce, o salgado, o adstringente, o azedo, tem que ter tudo. Por quê? Porque é o todo, então todas as formas formam o todo. Então, quanto mais experiência eu tenho, quanto mais formas estiver disponível, maior é a grandeza de Ishvara que eu percebo. Porque eu percebo a grandeza de Ishvara através dessas formas. Só não se iluda com as formas. Questione quem está por detrás e descubra o livro de limitação por detrás. Essa é a mensagem védica. Tudo bem? Então, o renunciante é diferente, porque ele abriu mão das formas para ficar só com conhecimento e só o livro de formas. Esse é um estilo de vida. Mas para a grande maioria das pessoas, os Vedas vão oferecer um estilo de vida em sociedade, no mundo, com as formas, com as riquezas, com os desejos, sem a confusão. Os Vedas vão orientar a gente para isso, é evidente. Então as riquezas, o que vão nos ajudar? O que as riquezas, as experiências, as ações, os desejos, tudo isso vai me trazer o quê? Vai me trazer, se eu tiver a atitude apropriada, vai me trazer uma mente preparada, uma maturidade de mente. É para isso que a riqueza deve servir numa vida védica. Os Vedas oferecem, dizem que a riqueza, não importa o quanto de riqueza você tiver, que você use bem a sua riqueza, para quê? Para poder obter Antarkarana Shuddhi, uma mente preparada. Através do lidar com as formas, eu adquiro uma mente preparada, uma mente com maturidade emocional, maturidade espiritual, é o que vai me permitir questionar sobre o que eu quero na vida e buscar Vedanta, o autoconhecimento. E aí eu vou obter Shreyas. Então, as riquezas devem ser vistas como um instrumento para uma vida de Dharma e conhecimento, preparando a minha mente para o autoconhecimento. Ok? Essa é que é a grandeza, essa é que é o maior benefício das riquezas. Tudo que tiver como riqueza vai me servir como instrumento para preparo de mente e o autoconhecimento. E aí não importa o quanto que eu tenha de riqueza, todas elas, o quanto que eu tiver, vai me servir. Então elas são bem-vindas. Na Taittiriya Upanishad, Taittiriya Upanishad é um texto védico importante. Taittiriya Upanishad vai dizer que a melhor coisa que a gente pode pedir, e é pedido nos vários rituais muitas vezes, é Shri e Medha. Shri é toda forma de prosperidade, de abundância, uma vida com abundância. Shri, o quanto puder, porque a gente não escolhe também, que seja uma vida, que a gente tenha uma vida que tenha riquezas. O suficiente, Shri. Mas ao mesmo tempo que tenha Medha. Medha é discriminação. Medha é inteligência. Conhecimento, clareza de mente. Se eu tiver riqueza, mas não tiver clareza de mente, a pessoa se destrói. Porque a riqueza, o que a pessoa vai fazer com a riqueza se não tiver uma mente clara? Ela pode fazer um monte de coisa terrível, porque ela vai se apegar. Mas se ela tiver clareza de mente e não tiver riqueza para manifestar, ela também não consegue viver uma vida de Dharma. Uma vida em sociedade exige Shri, não tem jeito. Então, Shri e Medha formam uma dupla dinâmica. Que você tenha Shri, porque através da riqueza você vai obter as condições, a mente suficiente para obter Medha, o autoconhecimento. E que você tenha Medha,
clareza de mente para poder lidar com essa Shri, senão você se perde. Tá claro? Então, Shri Medha é o melhor que você pode pedir. A riqueza suficiente para eu poder viver uma vida sem tanto esforço e sofrimento. A clareza suficiente para poder lidar com essa riqueza, para fazer com que essa riqueza me gere mais clareza e me conduza ao autoconhecimento. Isso é o melhor de tudo. Uma vida de Dharma e conhecimento. Nos Vedas, nas Puranas, agora nas Puranas, tem uma história que é muito interessante. Quem são Shri Medha? Né? Shri é Mahalakshmi e Medha é Saraswati, Deus do conhecimento. Quer dizer, é a deidade, a Devi de toda a abundância, Shri Mahalakshmi, e a Devi de todo o conhecimento, Medha Saraswati. Tá? E a gente tem, nos Vedas tem o canto Shri Suktam, é um canto enorme, é um canto para Shri Mahalakshmi. Né? E tem Medha Suktam, que é um canto muito mais curto, mas também muito poderoso, que é para Saraswati. Medha, que eu tenho inteligência, que eu tenho capacidade, uma boa memória, uma boa mente, preparada para o autoconhecimento. Saraswati me abençoe. Né? Tem uma história interessante que diz que Shri Mahalakshmi é a esposa de Vishnu. Saraswati é a esposa de Brahma, o Criador. Né? Só que tem uma história que dizia que Shri Medha, Shri Saraswati, Mahalakshmi Saraswati, originalmente seriam esposas de Vishnu. As duas seriam esposas de Vishnu. Tem uma história que conta isso. Só que elas viviam brigando, sempre brigando. Brigando, uma discutindo com a outra, não se davam bem, não se bicavam. E aí Vishnu começou a ficar irritado com aquilo. O que ele fazia? Ele gostava de ambas, mas elas viviam brigando, isso é muito chato, ele não sabia mais o que fazer. E aí um dia ele virou para elas e disse, olha, vocês não têm condição, vocês não se entendem, e se vocês não se entendem, não vai ter jeito. Eu vou ter que me dispensar uma de vocês. Não tem o que fazer. Não dá para conviver assim, vocês vivem brigando. Então não tem condição, eu vou ter que dispensar uma de vocês. E elas ficam apavoradas com isso, porque nenhuma delas quer ser dispensada, elas querem ficar com Vishnu. E aí, porque as duas não querem ser dispensadas, elas resolvem conversar. E elas dizem, a gente não sabe quem Vishnu vai dispensar. Mas eu não quero ser dispensada. Você também não quer ser dispensada. Então talvez seja melhor a gente parar de brigar, porque ele não dispensa ninguém. E aí elas concordam, as duas concordam com essa argumentação e falam, tá bom, então elas se entendem, elas passam a se entender. Em nome de Vishnu, para poder ficar com Vishnu. A história podia acabar aí, mas ela tem que dar conta do fato de que Saraswati é esposa de Brahma. Então a história continua e diz que as duas vão para Vishnu e falam, olha, a gente passou a se entender. Tá tudo bem, não dispensa a gente não. Só que aí Vishnu diz, puxa, mas agora é tarde. Infelizmente eu falei com Brahma e Brahma precisa do conhecimento, então sinto muito Saraswati, mas você vai para o Brahma. E diz que Saraswati vai para o Brahma e fica com ele. Né? A história tem que dar um desfecho porque a gente sabe que Saraswati é a esposa de Brahma. É só por isso que tem esse desfecho. Tá? Mas o ensinamento, ele é muito incrível. Porque a gente acha que uma vida de conhecimento não pode ter riqueza. E uma vida de riqueza é desprovida de conhecimento. E isso não é verdade. Uma vida de Karma Yoga tem que envolver os dois, Shri e Medha, não tem jeito. Um tanto de cada, pelo menos. O principal é Medha, o conhecimento, mas até para ter conhecimento você tem que ter um tanto de Shri, senão você não consegue se sustentar na vida, como é que você vai fazer? Então, em nome do Dharma, elas se entendem. Por isso que elas vivem brigando, porque aparentemente é muito difícil você conciliar uma vida em sociedade, lidando com riqueza, com Shri, e uma vida de busca espiritual, uma busca pelo conhecimento. Como é que você concilia? E a chave é Dharma, é assim que você concilia. É através do Dharma que você pode viver uma vida em sociedade, lidando com a riqueza que você tiver, o quanto você tiver, não importa se é muito ou pouco, você lida com ela. E ao mesmo tempo, uma busca espiritual. Essa é a forma, o que cola as duas, o que faz as duas se entenderem, é o Dharma. Entendendo o Dharma, ótimo, isso é uma vida de yoga. Agora, orientado para o autoconhecimento, eu vou viver uma vida de Shri Medha. Isso é uma vida plena, uma vida completa. Os Vedas oferecem esse meio. Tudo bem? Muito bem. Tudo isso para dizer que a riqueza não é um problema. O problema é a gente não saber lidar com ela. Tá? Então, o que é Lakshmi? O que é Shri? Ela vai ser toda forma de riqueza. E, portanto, os Vedas vão dizer, os Vedas quer dizer a cultura védica, né? E a tradição védica vai dizer
Deixa eu vir para cá. A casa é Mahalakshmi. A casa é Mahalakshmi, é uma riqueza na forma da casa, Mahalakshmi. O que é Mahalakshmi? A Mahalakshmi está na forma da casa, está na forma das roupas. As nossas roupas são Mahalakshmi. Os companheiros são Mahalakshmi, nossos amigos, os filhos, a família, o dinheiro, a comida, a água, tudo isso é Mahalakshmi. E quando eu cuido disso, eu estou cuidando de Mahalakshmi. Quer dizer, Mahalakshmi não precisa de cuidados. Né? Mas quando eu cuido disso tudo, eu estou reverenciando Lakshmi. Eu estou fazendo uma puja para Mahalakshmi, né? Indiretamente. Por quê? Porque eu cuido das minhas finanças, eu mantenho a minha casa relativamente arrumada. Eu tenho valor por isso. Por quê? Porque isso é cuidar. Isso é Mahalakshmi. Tá claro? Então, eu não vou deixar o meu dinheiro escoar pelo ralo, eu vou cuidar dele, porque eu tenho valor por ele. Ele é importante, ele é Mahalakshmi na minha vida. Eu vou lá e faço minhas finanças. Eu vou lá e cuido. Por que eu vou ficar... O meu cabelo, coitado, meu cabelo tá... Não consigo cortar tem um tempão, né? O cabelo comprido não é um problema. O desleixo é um problema. Por que você vai ficar desleixado? Na primeira oportunidade, cuida de você, cuida do seu corpo. Ele é um recurso. Sem o seu corpo, você não vai conseguir viver na vida. Um corpo doente não vai conseguir fazer dharma, não vai conseguir estudar para o autoconhecimento. Você precisa do seu corpo funcionando. Você precisa de uma mente relativamente saudável. O que eu posso fazer para obter o meu corpo e minha mente como riquezas, como recursos? Eu vou lá e trato dessa maneira. Então, isso é muito diferente de venerar o corpo, né? De ter um apego em relação à riqueza. Isso é outra coisa. E isso que faz toda a diferença. É por isso que, de novo, quando na Índia alguém vê uma moeda no chão, o que a gente faz? A gente não pisa na moeda. Você não vai pisar em Mahalakshmi. Você resgata do chão com toda a reverência e coloca no seu bolso. Veio para mim. Não importa se é de uma moedinha só de 5 centavos, não importa. Não é a quantidade do valor do dinheiro. É o fato de que aquilo ali é recurso. E recurso é Mahalakshmi. Eu resgato do chão em reverência a Mahalakshmi. Não é uma reverência ao dinheiro, é reverência a Mahalakshmi através do dinheiro. É Ishvara. E isso muda tudo. Muda a minha atitude em relação ao dinheiro, muda a minha atitude em relação à riqueza, a minha atitude, a minha manifestação da própria vida muda totalmente. Como é que eu vou me encontrar com alguém importante numa reunião e não vou me arrumar? Eu tenho que me arrumar. Por quê? Não é uma questão simplesmente mas é a reverência, é o apego às formas e à aparência. Não! A aparência é importante porque a aparência vai refletir o que eu tenho por dentro. Swamiji falava disso muito bem, né? É verdade que a forma sem a atitude, se eu vou lá e faço um namastê, um namaskaram, mas se eu não sei o significado, é vazio, inútil, é uma forma vazia, é oco. Eu não sei para que serve, o que eu estou fazendo. É automático, mecânico, é desprovido de conteúdo. É só uma forma vazia. Isso não tem valor. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho o entendimento, a atitude interna de um namaskaram, e eu não faço o namaskaram, eu não transmito para o outro. Fica só comigo. Então, eu não tenho poder de manifestação nenhuma. A forma tem essa grandeza. A forma é a manifestação. Eu tenho que poder pegar aquilo que não tem forma e manifestar através de formas. Isso é que é uma vida plena. Não é nem só a forma sem o conteúdo, porque é vazia, mas também não é o conteúdo sem a forma, porque não tem expressão nenhuma. É através da forma expressar o conteúdo. Aí sim, o conteúdo está manifesto através da forma que vai poder cumprir a sua função de manifestar o conteúdo. Tá claro? Então, que você saiba o significado do Namastê. E aí, sabendo o significado, quando você faz, você está expressando aquilo. Por que a gente vai dar uma rosa para alguém, uma flor para alguém? Não importa quem seja. Isso é um gesto. Ah, mas é inútil, por que eu vou fazer com uma flor? A flor vai morrer. Tudo bem, mas através do ato de dar a flor, eu estou manifestando uma atitude. A atitude vai. A flor vai morrer, claro, porque é a forma. Mas eu manifestei a atitude através dela. Tudo bem? Esse é o valor das formas. E esse é o valor da riqueza. É o que me permite manifestar no mundo. E aí sim eu posso ir atrás de uma vida de dharma e conhecimento. Sem isso, sem as formas, não é possível fazer nada disso. Então, a ação, o desejo, tudo isso são instrumentos para manifestar uma vida de dharma e conhecimento.
Isso é Mahalakshmi, portanto. Tudo bem? Cuidar disso, portanto, é reverenciar Mahalakshmi. Né? Por que eu vou lavar uma louça? Mahalakshmi. E aí vira Karma Yoga. Tudo vira Karma Yoga. Porque eu tenho foco em Ishvara o tempo todo, foco no autoconhecimento. A ideia é que eu possa pegar esses mitos todos e trazer na minha vida, manifestando esse ensinamento. Essa que é a ideia. Né? Quando eu entendo o significado desses símbolos todos, e eu consigo identificar esses significados na minha vida, aí sim eu trago os mitos para a minha vida. Eu vivencio esses mitos. E aí tem um significado. Essa que é a ideia. É por isso que eles servem para poder manifestar na minha vida esses vários ensinamentos de uma maneira diferente. Tá? Tudo bem até aí? Boa. Então, quando a gente fala... Bom, aí tem as imagens que eu esqueci, né? Aqui a gente tem, né, aqui são os palácios, né? Os palácios, a gente tem na porta. Quem é que está na porta? Mahalakshmi, tem imagens de Mahalakshmi, né? No teto, é muito comum ter no teto também, às vezes, tem várias flores, flores de lótus. Flor de lótus é símbolo de Mahalakshmi. Por quê? Que o teto seja na verdade, minha casa seja coberta por Mahalakshmi. Que ela cubra minha casa de auspiciosidades. Por isso que as flores ficam no teto, né? Nesses palácios. Mahalakshmi na porta, que ela entre na minha casa. De preferência, fique sentada ali, não saia, né? Na porta virada para dentro, de preferência, né? Para ela poder entrar. Aparece, né? Nos reis, né? Os reis reverenciam Mahalakshmi. O trono está assentado, tem uma púdia para Mahalakshmi. Né? Por quê? Porque o rei se sustenta em Mahalakshmi. É ela que sustenta o rei. Se não tiver poder, se não tiver, né, poder de governo, o que o rei vai fazer? Não vai fazer nada? Então, se primeiro reverencia Mahalakshmi, o poder é todo dela, que eu possa fazer um bom uso desse poder. Nas moedas também, tradicionalmente, na Índia Antiga, era Mahalakshmi que estava nas moedas, lógico. Ela é toda a riqueza, ela é o recurso, ela é o poder de realização das coisas, que está na forma do dinheiro nesse caso. Né? Ela também é os adornos, as joias. É claro que aqui a gente tem uma abundância de joias, não precisa usar tudo isso de joia. Né? Ali, no caso, são joias de casamento. Né? Então, casamento é a expressão de Mahalakshmi total ali. Né? A noiva aparece como Mahalakshmi, o noivo aparece como Vishnu, todos adornados. Né? É uma oração que a minha vida seja uma vida plena, uma vida farta, uma vida com Shri Medha, simbolicamente na forma das joias. Isso é simbólico. O ouro é simbólico. Tudo isso vai manifestar não o dinheiro, Mahalakshmi, que é o mais importante. Tá? A flor de lótus representa a fartura, a fertilidade, Mahalakshmi. A própria lamparina representa a clareza de mente, o conhecimento. Mahalakshmi também, são símbolos de Mahalakshmi. Tá? A comida, né? A cúrcuma é o ouro da comida. Né? Além de ser maravilhoso, anti-inflamatório, magnífico, ele tempera, que é uma beleza. Né? Então é a riqueza na forma da comida. O arroz também. O arroz é visto como um símbolo de fartura. A própria vaca, que dá o leite. Mahalakshmi, tudo isso é Mahalakshmi. E aí eu posso reconhecer isso tudo na minha vida. Né? Os relacionamentos, né? Casamento. Né? O casamento na Índia não é à toa que é super importante. Tem que estar relacionado com Mahalakshmi também. Né? Os vínculos, as conexões, os vínculos familiares, tudo isso é considerado Mahalakshmi. Tá? Enfim, são imagens também para ilustrar. Aqui tem algumas outras. Aqui a gente tem uma suástica. A suástica não tem nada a ver com o nazismo, por favor. Né? Suástica é símbolo de auspiciosidade no Oriente, especialmente na Índia. Tem nada a ver com o antissemitismo, tem nada a ver com o absurdo que, né, foi feito sendo apropriado. Se apropriaram da suástica. Até hoje na Índia, e sempre foi, e sempre vai ser, quer dizer, sempre vai ser, eu não sei, mas até hoje, pelo menos, a suástica é símbolo de auspiciosidade. Né? Então é muito comum, está associado a Ganesha, está associado a Mahalakshmi. Né? Então no Deepavali acendem as várias lamparinas, as carreiras de lamparinas, e evocam auspiciosidade. Né? Os rangoles na frente da porta do sul da Índia que desenham, trazendo Mahalakshmi para a porta também. Né? Então tem vários símbolos de auspiciosidade e riquezas, tudo isso Mahalakshmi. Então, aqui tem mais algumas. Né? O coco também, né? O Purnakumbha, o pote de fartura, né? Que tem ali, é muito comum nas púdias, a gente vê o sândalo, o cuncum, tudo isso é símbolo de
fertilidade e prosperidade, né? Riqueza, fartura, tudo isso nos rituais é exaltado também. Jasmim, né? O jasmim, o perfume do jasmim, tudo isso são riquezas de várias formas diferentes. Bom, e aí então a gente tem Ashtalakshmi. Tá? Ashtalakshmi são 8 aspectos de Mahalakshmi na forma, portanto, de 8 riquezas. A gente falou sobre Bhagavana. Bhagavana é aquele que tem os 6 bhagas na sua totalidade. Bhagas são riquezas. Isso é um modelo. Tá? A gente pode falar sobre riqueza de várias maneiras. Né? Podem falar das riquezas, pode reduzir toda a riqueza a 6 riquezas. Os bhagas, ok. Ou eu posso falar de 8 riquezas. Nesse caso, a gente vai falar de Ashtalakshmi, são 8 Lakshmis. 8 formas de Mahalakshmi, manifestando toda a riqueza na minha vida através de 8 aspectos diferentes. Certo? Isso é Ashtalakshmi. Tá? Na verdade, isso não é uma coisa que é falada. Os Vedas e as Puranas falam de vários tipos, vários modelos diferentes, com números diferentes de riquezas. Isso é muito comum. Tá? Mas, esse modelo das Ashtalakshmi, 8 formas de riqueza, na verdade é interessante que ele é muito recente. Ele é realmente muito recente. Tá? Quando é falado sobre várias Lakshmis diferentes, né, várias riquezas diferentes, não tinha um consenso. Vários textos falavam de várias maneiras, com vários números e várias nomenclaturas diferentes, riquezas de maneiras diferentes. Mas em algum momento, no século XX agora, década de 70, teve um mestre Vaishnava, ele compôs um canto chamado Ashtalakshmi Stotram, em homenagem a Mahalakshmi. E aí, a partir daí, como eram 8 versos, cada um focando, quer dizer, a gente tem que dizer que esse mestre, ele era um rishi, ele teve uma visão ali, né? Ele realmente, né, não tem como dizer que ele compôs realmente o Stotram. Ele visualizou 8 formas de Devi, né, de Mahalakshmi, na forma das 8 riquezas, e compôs esse Ashtalakshmi Stotram. 8 versos, cada um em homenagem a uma Mahalakshmi diferente, uma forma diferente da riqueza. Tá? Foi na década de 70, no sul da Índia, e se tornou rapidamente muito popular. Ele realmente se tornou muito popular, esse canto. As pessoas até hoje cantam esse canto, ou variações desse canto. E aí, na própria década de 70, foi tão intenso esse movimento, essa explosão que teve, né, dessas Ashtalakshmis, que na própria década de 70 construíram um templo no sul da Índia, que existe até hoje, em Chennai, um templo que é interessante até, que na verdade quem construiu o templo foi de iniciativa de um Shankaracharya. Um Shankaracharya é da nossa linhagem, né? Quer dizer, nossa linhagem não do Swami Dayananda, mas uma linhagem maior, né? Que vai dar em Shankara, Sri Shankara. Shankaracharya geralmente são 4 Shankaracharyas, né? Nos 4 mats que Sri Shankara fundou, nos 4 pontos da Índia, tem um representante hoje desses 4 centros. Na verdade, tem um 5º centro, né? Que é no sul da Índia, que é o Kanchimat, né? E aí que também é reconhecido como Shankaracharya. E esse Shankaracharya, então, do Kanchimat, na década de 70, resolveu fazer esse empreendimento de construir um templo para Mahalakshmi na forma de Ashtalakshmi, já que estava muito popular. E aí ele entrou em contato com outros mestres de outras linhagens, outros swamis diferentes, incluindo também mestres Vaishnavas. E aí, em conjunto, esses vários mestres das várias linhagens organizaram de fazer esse templo. E aí, com várias doações, claro, a sociedade fez doações, construíram o templo. E aí está até hoje em Chennai. É um templo muito diferente, é um templo muito interessante, porque ele tem uma arquitetura muito, muito única, né? Ao invés de ser plano, né, na verdade ele tem 3 andares. E aí você entra e faz todo um circuito e vai vendo, à medida que você vai andando, tem os altares das 8 Lakshmis. Né? Então você vai passando por eles. É muito bonito. É um templo na beira da praia de Chennai, né? Então fica de frente para o oceano. Né? Mahalakshmi surge do oceano de leite, na bateção do oceano de leite ela nasce. Então de frente para o oceano está o templo. Né? Então é muito bonito, realmente é um templo muito interessante. E a partir daí também outros templos para Ashtalakshmi foram criados, foram construídos depois, agora tem vários. Então, é muito popular esse modelo das Ashtalakshmis, especialmente no sul da Índia, é muito comum. Tá? E aí é o que a gente vai estudar nesse curso, basicamente. Tá? Aqui aparece uma imagem delas.
estou na frente, deixa eu ver se eu consigo sair da frente. Porque aí também, né, ficar na frente de Mahalakshmi não dá. Como assim? Pronto, vou ficar um pouquinho ali meio torto, mas tá bom. Então aqui é uma imagem bonita, né? É muito comum aparecer, venderem, né, nos templos, nas lojas também, de artigos de puja, né, e de devocionais, vender no sul da Índia quadro, no norte também, mas no sul é especialmente forte essa tradição, aparecer 8 Lakshmis, e aí você coloca ali na sua cozinha, coloca no altar, né, coloca ali perto da porta, e aí são as 8 Lakshmis, é muita fartura, são 8 formas diferentes das riquezas. Essa imagem aqui é uma imagem mais comum, né, de aparecer, deixa eu vir para cá. Essa aqui aparece inclusive com os nomes, né, aparece cada um quais são elas. Cada uma tem um sari de uma cor diferente, não é muito padronizado, mas cada uma tem um sari diferente, carrega itens diferentes, tem braços diferentes, porque cada um vai ter o seu simbolismo, lógico, a sua iconografia, para poder trazer ali, a gente poder meditar nos vários tipos de riqueza e poder reverenciar Mahalakshmi e pedir para a nossa vida vários tipos de riqueza, claro. E aí a gente tem quais são as 8, né? A Adi Lakshmi. A Adi Lakshmi é a primeira Lakshmi. A Adi é a primeira, a Lakshmi primordial. Ela vai representar o poder do desejo, que é uma grande riqueza. Sem desejo não tem nada. Dhanya Lakshmi. Dhanya é a comida. Então é a própria riqueza na forma da alimentação, da nutrição. Dhairya Lakshmi. Dhairya é a coragem, a capacidade de ação, que é uma grande riqueza. Gaja Lakshmi. Gaja significa elefante. É muito comum. É aquela que aparece com 2 elefantes atrás, né, jorrando água. É uma imagem muito comum. Gaja Lakshmi. Gaja Lakshmi representa o poder, a capacidade de Aishwarya, que a gente viu também no Bhaga, aparece aqui, capacidade de governar, né? Santana Lakshmi. Santana é a descendência, na verdade são filhos, né? Mas representa essa riqueza que são os filhos, mas de uma maneira mais geral, a própria ancestralidade, a força da linha ancestral, né, que vem para trás na nossa linhagem, para frente se tiver filhos, né? Então essa força da ancestralidade é Santana Lakshmi. Vijaya Lakshmi. Vijaya é vitória, então toda forma de vitória, de conquista, de realização, Vijaya Lakshmi. Vidya Lakshmi. Vidya é conhecimento, então a riqueza na forma do conhecimento, toda forma de conhecimento. E por fim, Dhana Lakshmi. Dhana são os recursos, é a riqueza material, é o dinheiro, né? Dhana Lakshmi, não só, né, mas também. Então, 8 formas de Mahalakshmi que a gente experiencia na vida e que são muito bem-vindas, desde que a gente saiba lidar também, né? Então, se a gente tem a maturidade de receber e lidar de maneira adequada para conduzir a gente numa vida de Dharma e conhecimento. Certo? Então, ok. Bom, aqui a gente tem umas imagens do templo também que são interessantes, né? Esse templo realmente é muito especial e ele realmente é bem diferente. Você consegue ver que tem, na verdade, ele tem, na verdade, o térreo, o primeiro andar, que é a parte externa, depois tem dentro um segundo andar e um terceiro andar, que é o topo, né? Então é realmente interessante, porque você vai entrando, vai subindo mais escadas e vai vendo. Tem um altar para cada uma das 8, né? Então no meio ali na entrada você dá de cara com Mahalakshmi e Vishnu, que é uma coisa rara, né? Geralmente, no sul da Índia, geralmente o casal divino não está no mesmo altar, tem um altar para cada um, né? E aqui não, aparecem os dois no mesmo altar, que é uma coisa rara. O templo é dedicado a Mahalakshmi, então aparece Vishnu, mas Vishnu não é o principal é ela. Vishnu aparece ali como consorte de Mahalakshmi, claro, né? E aí depois vai seguindo as escadas ali e vai vendo cada uma das Lakshmis que a gente viu na lista. Tá? É bem interessante. E aí saindo ainda tem, fora do templo, né, dentro da área do templo, mas fora do templo principal, vai ter templo de Ganesha, vai ter templo de Hanuman, vão ter outros templos também. Né? Os avataras aparecem também, dos Daivagrahas aparece tudo. Aqui é interessante, né, vendo aqui o templo, né, tem uma varanda, né, você consegue sair dali depois de ver a principal lá no topo, tem duas, né, no andar de baixo, no andar de cima tem uma varandinha, tá vendo? No meio dá para ver. E aí olhando para fora, a gente consegue ver o mar, o oceano, né? Então ele está de cara para o oceano ali, é muito bonito mesmo. Né? Então realmente é um templo bem interessante. E aí,
a gente vai ver, além de ter uma aula para cada uma das Ashtalakshmi, nessa edição do curso, a gente vai ter ainda mais 2 aulas. Tá? Uma das aulas a gente vai falar sobre Kubera. Kubera, ele é considerado o guardião dos tesouros, das riquezas da terra. Né? Ele que guarda, né, a terra. Ele não é um deva, ele é um yaksha, na verdade, né, um ser celestial, mas ele é o guardião das riquezas da terra. Então é muito comum ele aparecer do lado de Mahalakshmi, como está nessa imagem ali. Nessa imagem, inclusive, Mahalakshmi está atrás. Né? Kubera está ali do lado da esposa dele, Kuberi, né? Ou Kauberi. Aparece ele com a consorte dele e atrás Mahalakshmi. E aí é muito interessante, porque ele tem toda uma abundância ali, tá vendo? Tem vários potes diferentes, vários tipos de riquezas diferentes também. Ele é gordinho, né? E aí muito farto, ele representa fartura. Mas é interessante que ele tem ali um mangusto, né? Ou uma doninha ali como no colo dele, que é muito interessante. E o veículo dele é um ser humano, né? Então tem todo um significado simbólico. Então é muito interessante, como aparece, que é muito comum aparecer junto de Mahalakshmi, né? E tem vários rituais diferentes, tanto para Mahalakshmi e Kubera juntos, né? Então vale a pena a gente ver um pouco, já que está falando sobre riqueza, vale a pena a gente falar um pouco sobre Kubera e saber um pouco melhor sobre ele, o significado simbólico dele, e entender também por que no geral a gente faz oração para Mahalakshmi e não para Kubera. Para Kubera a gente faz, mas são coisas específicas, né? Situações especiais, né? Geralmente num ritual com um sacerdote. Tem uma maneira de lidar com Kubera, porque Kubera não é um deva, né? Claro que ele é reverenciado, e é evidente que ele pode cantar um mantra para Kubera, mas Kubera ele é abundante. Mas Mahalakshmi é a própria abundância. Faz toda a diferença. Kubera sempre está do lado de Mahalakshmi, quer dizer, ele está sempre com Mahalakshmi atrás. Porque sem ela, Kubera também não guarda nada. Ele guarda a riqueza. Mahalakshmi é a riqueza. Essa é a diferença. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco melhor sobre Kubera e entender melhor essa diferença também. E na última aula, a gente vai ver, na verdade, a cada aula que a gente for ver sobre cada uma das Lakshmis, das Ashtalakshmis, a gente vai ver o significado dela, vai ver a imagem dela, né, a iconografia, para poder entender o simbolismo da imagem dela, para poder meditar nela, e vai ver também o verso do Ashtalakshmi Stotram, tá? Que cada verso é dedicado a uma dessas Mahalakshmis, né? No final do Ashtalakshmi Stotram, tem 2 versos que são chamados Palashruti, é o final. Né? Então, vai falar do significado, o que a gente ganha cantando isso. E vai falar, é uma oração final também. Então, vai apontar, esses 2 versos apontam Mahalakshmi como sendo a consorte de Vishnu e a própria Ishvari, né? Ishvara na forma feminina, né? Que vai abençoar com todas as riquezas. É isso que vai dizer esses últimos versos. Então, nessa última aula, a gente vai fazer esse desfecho da aula através desses 2 versos e da visão desse casal divino. O que é Mahalakshmi e Vishnu? Vishnu representa o Dharma, é Ishvara na forma do Dharma. Então, quem é Mahalakshmi? Mahalakshmi é a Shakti de Vishnu, é o poder de manifestação de Vishnu. Se ele é o Dharma, quem é Mahalakshmi? O poder de manifestação do Dharma no mundo, que são os valores universais. Então a gente fala sobre os valores universais. Sri Krishna vai chamar esses valores na Gita de Jnana, né? Na Bhagavad Gita ele chama esses valores de Jnana. Jnana significa conhecimento, quer dizer, ela representa as maiores das riquezas, que são o preparo de mente para o autoconhecimento, os valores, e o próprio autoconhecimento, que é o que acontece quando a pessoa vive uma vida de valores na direção do autoconhecimento. O autoconhecimento se manifesta na mente dela. Tá? Então, essa última aula a gente faz esse desfecho apontando essa natureza de Mahalakshmi através desses últimos versos. Ok? Então, aqui só para a gente poder ver ela também, toda bonitona, sempre muito bem. E aí, então, para a gente poder encerrar a aula de hoje, eu vou só cantar o Ashtalakshmi Stotram, para vocês poderem também ter o canto, né? Poderem ouvir o canto uma vez. A gente vai guiar o nosso curso através dele, né? Afinal de contas. Tá? Então, eu vou cantar e a gente encerra.
Sumanasavandita Sundari Madhavi Chandra Sahodari Hema Maye Munigana Mandita Moksha Pradayini Manjula Bhashini Vedanute Pankajavasini Deva Supujita Sadguna Varshini Shanti Yute Jaya Jaya He Madhusudana Kamini Adi Lakshmi Sada Palayamam Ai Kali Kalmashanashini Kamini Vaidhikarupini Vedamaye Kshirasamudbhava Mangalarupini Mantra Vinasini Mantranute Mangaladaini Ambujavasini Devagana Shrita Padayute Jaya Jaya He Madhusudana Kamini Dhanya Lakshmi Sada Palayamam Jaya Varavarshini Vaishnavi Bhargavi Mantra Swarupini Mantramaye Suragana Pujita Shigra Pala Pradajnana Vikasini Shastranute Bhava Bhaya Harini Papa Vimochani Sadhu Jana Shrita Padayute Jaya Jaya He Madhusudana Kamini Dhairya Lakshmi Sada Palayamam Jaya Jaya Durgati Nasini Kamini Sarva Phala Prada Shastramaye Ratha Gajatura Gapadadi Samavrita Parijana Mandita Lokanute Harihara Brahma Supujita Sevita Tapa Nivarini Padayute Jaya Jaya He Madhusudana Kamini Gaja Lakshmi Rupena Palayamam Ai Khagavahini Mohini Chakrini Raga Vivardhini Jnanamaye Guna Ganavaridhi Loka Hitaishini Swara Sapta Bhushita Gananute Sakala Sura Sura Deva Munishwara Manava Vandita Padayute Jaya Jaya He Madhusudana Kamini Santana Lakshmi Gopalayamam Jaya Jaya Pranata Sureshwari Bharati Bhargavi Shoka Vinashini Ratnamaye Mani Mani Maya Bhushita Karna Vibhushana Shanti Samavrita Hasya Mukhe Navanidhi Daini Kalimalaharini Kamita Phala Pradahasta Yute Jaya Jaya He Madhusudana Kamini Vidya Lakshmi Sada Palayamam Dhimi Garganta tá horrível. Vou cantar o resto. Dhimi. Chega uma hora que realmente a secura do lugar. Eu não estou acostumado. Bem bebendo água, fica assim. Vamos ver. Dhimi, dhimi, não. Dhimi, dhimi, dhim, dhimi, dhim, dhimi, dhim, dhimi, dum, dubhinada supurnamaye. Ghuma, ghuma, ghum, ghuma, ghum, ghuma, ghum, ghuma, shankaninada suvadyanute. Veda Purana Itihasa Supujita Vaidika Marga Pradarshayute
Jaya Jaya He Madhusudana Kamini Dhana Lakshmi Rupena Palayamam Ashtalakshmi Namastubhyam Varade Kamarupini Vishnuvakshasthalarudhe Bhakta Moksha Pradayini Shankachakra Gadahaste Vishwarupini Te Jayaha Jaganmatre Chamohinyai Mangalam Shubhamangalam. Saiu. Não é um canto fácil, claramente, não é um canto simples, né? Mas também é um stotram, não é um mantra. Né? Sendo um stotram, é muito mais fácil de cantar no sentido de que não tem tanto rigor. Né? Então, é possível escutar o canto sem problemas, é possível até aprender com áudio. É claro que o ideal é com o professor, evidente, mas não sendo um mantra védico, dá para escutar e repetir, e isso não é problema. Tá? Então, a gente vai ver nas aulas, vai ver o significado também, vai ver a tradução de cada verso, e aí quem quiser depois pode aproveitar e cantar o verso, ou o stotram inteiro, ou cantar um verso específico, se quiser, né, focar em Mahalakshmi numa forma específica, tem esses recursos. Tá? E é isso. Então, terminamos a aula de hoje. Quem quiser se manter no curso será muito bem-vindo. Né? Na verdade, vão ser 3 meses de curso, vão ser 11 aulas no total, começando hoje. E aí, então, quem tiver interesse, se inscreva no curso. E aí, seguimos com as bênçãos de Ashtalakshmi. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om